Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, num dia em que olha também a doutrina social da Igreja. Será lá mais para a frente, para já outros temas que marcam também a atualidade informativa na Igreja Católica. A Cáritas Portuguesa aposta num trabalho de proximidade para combater os problemas sociais crescentes. Uma prioridade para os próximos 3 anos, assumida numa ocasião em que a sociedade procura descobrir as competências que lhe são específicas na construção da justiça social. A Cáritas Portuguesa vê aumentar pedidos de ajuda e são novas as situações de pobreza a reivindicar atitudes solidárias. As respostas, nomeadamente as que a Cáritas quer prestar, integram as prioridades que a Direção Nacional assume para o novo mandato de 3 anos e que estiveram em debate na Comissão Permanente da instituição no último sábado. O projeto Mais Próximo está entre essas prioridades. Neste mandato temos três grandes princípios orientadores. Primeiro é a preocupação de que cada paróquia tenha pelo menos um grupo minimamente organizado para que, em nome da comunidade cristã, responda aos problemas dos mais pobres das suas comunidades. É aqui que se insere o tal mais próximo e é isto tudo feito numa lógica da proximidade. Depois, o segundo aspecto é a formação das pessoas que vierem integrar esses grupos ou que já façam parte desses grupos. Para além da formação, que ofereça competências a todas as ações solidárias, a Cáritas define como terceiro princípio a atenção às possibilidades de reorganização pessoal e familiar para as pessoas que, por causa do contexto socioeconómico atual, passam por uma situação de desemprego e desproteção social. Para as ajudar, Estado, instituições privadas e todos os cidadãos estão convocados para o que é específico de cada um. Aquilo que são as competências que deve o Estado ter e aquelas que a sociedade deve assumir. E tem sido esta tensão que ainda não está bem resolvida. E aqui tem que funcionar, efetivamente, o princípio que toda a gente fala, mas que muito mal se pratica, que é o princípio da subsidiariedade. Sinais de más práticas descobrem-se quando o Estado se substitui à sociedade e à família, mas são também claros os contextos onde a instância estatal é necessária. A criação de condições para que haja maior justiça social, para que o desenvolvimento do país possa ser usufruído por todos, para que não haja tantas assimetrias sociais como aquelas que existem, para que todos tenham acesso à educação e a cuidados de saúde, sem diferenciação na sua qualidade e nas facilidades de acesso. O Estado tem que assegurar isso. Áreas que o Estado tem de assegurar, o que não implica ter de fazer. Pode ser que, em muitas circunstâncias, tenha que transferir esse compromisso do fazer para quem está mais próximo, porque está aprovado, e é aí que radica o princípio da subsidiariedade, há determinadas realidades que quem está mais próximo consegue conhecer melhor e encontrar para as mesmas as respostas mais adequadas. Estratégia defendida e difundida pela Cáritas como melhor forma de atender aos casos de carência social que crescem quando diminuem os recursos para os cidadãos, para as famílias, também para o Estado. Se é certo que temos que viver melhor com menos recursos, o Estado terá que ser ele o primeiro a racionalizar convenientemente os recursos que tem. E, portanto, está na hora de se evitar esbanjamentos, está na hora de se prevenir situações de acumulação ilícita de riqueza. Para promover estilos de vida em poupança, a Cáritas promove ações de sensibilização em parceria com a DECO. Outras ações, assim como as linhas de estratégias para a Cáritas em Portugal, merecerão a análise e a aprovação no Conselho Geral da Instituição da Igreja Católica em Portugal, que decorre em Leiria nos dias 16 a 18 de março. Trabalhadores católicos de Portugal e Espanha encontraram-se para debater a situação económica e social dos dois países. Os problemas são comuns e apontam o dedo a um poder económico que não foi legitimado pelas populações. Todos os anos, portugueses e espanhóis reúnem para analisar a realidade do mundo laboral
e acertar estratégias que promovam a dignidade dos trabalhadores, segundo a doutrina social da Igreja. São os membros da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos e a Hermandad Obrera de Ação Católica. Estes encontros que se realizam anualmente pretendem partilhar aquilo que cada movimento sente de realidades de vida do mundo do trabalho, dos trabalhadores, partilhar também aquilo que é a vida e a ação de cada movimento e como é que cada movimento também se situa dentro da Igreja e como vê a forma como a Igreja também se situa dentro deste tempo e desta realidade em que vivemos. A realidade neste contexto de crise económica é muito semelhante e as mesmas dificuldades são sentidas dos dois lados da fronteira. As pessoas que pertencem aos nossos movimentos também estão a enfrentar esta situação de greves, de desemprego, de precariedade, de dificuldades para chegar ao fim do mês, dificuldades que a família experimenta para o desenvolvimento dos seus membros. Nesse sentido, o movimento de trabalhadores cristãos, pelo mandato que nos foi dado pela doutrina social da Igreja, tem que ser forte e firme ao proferir uma série de afirmações de que o homem não pode estar subjugado à economia, é a economia que deve servir o homem. A dignidade tem de estar em primeiro lugar e, nestes momentos, observamos precisamente o contrário. Reuniram-se no seminário de Almada, no encontro dominado desta vez por duas realidades centrais. Uma primeira é as elevadas taxas de desemprego de um e de outro país. Portanto, no nosso país está quase perto dos 14%, que equivale a mais de 1 milhão de trabalhadores sem emprego, e em Espanha que já passa os 22%, atingindo aqui também a camada jovens qualificados e não, também muito elevada. Esta é uma constatação que é comum e que nos preocupa muito, porque é um meio onde nós nos situamos para também cumprir a nossa missão cristã, e a outra que também que constatamos é que toda a situação que vivemos é uma imposição feita pelos mercados económicos e especulativos e pela implementação, que querem a implementação de um sistema político neoliberal muito contrário às economias democráticas que nos últimos anos, principalmente a Europa, tem desenvolvido e tem tido. A Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, denuncia uma realidade económica ditada por entidades que nunca se sujeitaram ao escrutínio democrático e apela aos empresários, cujas práticas promovem o respeito pelos trabalhadores, para que as divulguem, mostrando assim que são viáveis. E nós também temos conhecimento que há empresas e há empresários que cumprem regras, que têm qualidade de vida e qualidade de trabalho para os seus colaboradores, que estas empresas deem conhecimento daquilo que fazem, digam que é possível gerir empresas de forma diferente, onde os trabalhadores se sentem bem e são justamente remunerados, e apelar àqueles que até hoje não cumprem, que o façam. Neste encontro, os responsáveis da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos de Portugal e a Hermandad Obrera da Ação Católica salientam que as medidas tomadas pelos líderes europeus conduzem apenas ao equilíbrio dos déficits através de políticas de cortes em direitos sociais. Os trabalhadores cristãos pedem ainda que os Estados europeus criem taxas sobre os rendimentos mais altos e as transações financeiras, além de reclamarem também ações contra a fuga aos impostos. Representantes de todo o mundo do movimento Vida Ascendente estiveram em Fátima a definir estratégias de ação para o trabalho com os reformados. Responsáveis internacionais deste movimento afirmam a sua participação na construção social e rejeitam a ideia de serem um peso para a sociedade. É um movimento de reformados presente em 60 países nos 4 continentes. Em Portugal, o Comitê Diretivo Internacional definiu prioridades para os próximos anos que passam pela promoção espiritual e pela motivação para a participação ativa na construção social.
o compromisso, o dar testemunho e a amizade, que são no fundo, três grandes áreas que nós consideramos que são fundamentais nesta fase da vida. Isto é uma nova etapa da vida, mas é uma etapa muito importante, como qualquer outra, e fundamentalmente para que todos os reformados tenham consciência que continuam a ter uma função muito importante, quer no mundo, quer na Igreja, que existe o movimento. Uma das tarefas que muitos reformados assumem é o combate à solidão que percorre a vida de muitos idosos. Desta forma, fazem companhia a quem está só, contrariando também por esta via a ideia de que são um peso para a sociedade. Uma das nossas funções é fazer com que a sociedade não sinta isso. Nós não sentimos. Nós sabemos que continuamos a ser úteis à sociedade e que não é por não ganhar dinheiro. Aliás, nós continuamos a receber a nossa reforma, que é a sociedade que nos paga. Portanto, nós temos a obrigação de continuar a prestar o nosso serviço à sociedade. E nós sabemos isso. Uma das nossas funções é fazer perceber à sociedade, aos outros, aos mais jovens, que nós continuamos aqui para servir, para ser úteis e para servir. O ano de envelhecimento ativo e solidariedade entre as gerações constitui uma oportunidade para a divulgação do movimento Vida Ascendente, um movimento cristão de reformados que nasceu em França há 50 anos. E à quarta-feira olhamos a doutrina social da Igreja numa rubrica conduzida pela jornalista Imelda Monteiro. Boa tarde, estamos de regresso para mais um espaço de partilha de pontos de vista sobre esses princípios da Igreja que pretendem criar uma sociedade mais justa e mais humana. Os princípios da doutrina social da Igreja. Hoje falamos de subsidiariedade. Olá, boa tarde aos meus convidados, Dr. Bruto da Costa, Dr. Bagão Félix, muito obrigada por estarem connosco. Começo por si, Dr. Bagão Félix. O que é este princípio da subsidiariedade? Para já é uma palavra difícil de pronunciar. Vem de subsídio, que significa apoio. É uma palavra difícil de pronunciar, mas é um princípio básico da doutrina social da Igreja e, em meu entender, deve ser um princípio básico da organização de qualquer sociedade. Este princípio é muito interessante porque em Portugal é que é mais pervertido. Ora bem, o que é que consiste este princípio? No fundo, nós temos diferentes patamares de organização da sociedade. No patamar mais básico temos as pessoas, elas próprias, e as famílias. Depois vamos subindo, temos as organizações intermédias, temos as autarquias, finalmente temos o vértice desta pirâmide, que é a sociedade politicamente organizada, chamemos-lhe o Estado. Bem, então, o princípio da subsidiariedade, basicamente em linguagem muito, digamos, direta, significa, se nós pudermos resolver num patamar inferior de uma sociedade menos elaborada, digamos assim, melhor as coisas, os problemas, os desafios que temos à nossa frente, do que subindo neste patamar, tanto melhor. Ou seja, não devemos passar ao patamar seguinte, se pudermos resolver melhor, mais eficazmente, mais humanamente, o problema na sociedade inferior. Exemplo, não devemos passar da família para uma sociedade intermédia se pudermos resolver o problema melhor na família. Isto é, se nós tivermos condições para ter um pai em casa, não devemos pôr, por exemplo, num lar. Isto só para uma linguagem muito expressiva e, sobretudo, muito concreta. E assim sucessivamente. Ora, em Portugal, muitas vezes, nós, quando há um problema qualquer, a primeira entidade para quem apelamos é o Estado. Está aqui uma inversão que provoca não só uma afetação de recursos errada, mas muitas vezes desumanizada. E esse é um ponto que a doutrina social da Igreja refere. Ou seja, este princípio foi sobretudo consagrado a partir de Pio XI, na 40º ano, em 1931. É um princípio de que se fala muito, por exemplo, no contexto, já agora, da União Europeia. Fala-se muito do princípio da subsidiariedade. Ou seja, se pudesse ser resolvido melhor a questão ao nível do Estado-membro, não deve subir ao nível da própria União. Mas, repito, sendo dos mais importantes, é dos menos cumpridos. Dr. Bruto da Costa também tem esta opinião? Tenho. Aliás, mesmo que não tivesse, estamos aqui a apresentar a doutrina social da Igreja e sem dúvida que é um princípio muito importante. É evidente que no contexto em que foi lançado, que foi, como o Dr. Bagão Félix referiu,
no tempo em que o mundo soviético tinha muito peso e, portanto, havia que fazer uma frente contra certos princípios de filosofia política do regime soviético, aparecia como um complemento indispensável para salvar o sentido profundo da dignidade humana e da personalidade humana e da função dos indivíduos e grupos mais básicos, digamos assim, antes de chegar ao Estado, uma vez que na filosofia soviética, como sabem, o Estado é que tomava conta de tudo. Ora bem, o que eu penso que vale a pena pensarmos um bocadinho sobre isto é ligar com o tipo de sociedade que temos hoje, concretamente a nossa. Nós somos uma democracia representativa. E a democracia representativa, se não for completada por uma componente participativa por parte da sociedade civil, torna-se precisamente desumana, porque só vê o Estado quando queremos qualquer coisa de mais complexo do que o indivíduo. Nem sequer, às vezes, temos em conta a família. E muito menos a possibilidade de outros órgãos intermédios. Temos os sindicatos, temos as outras organizações, mas, sobretudo, há toda uma vida com implicações políticas, no sentido lato, que não passa pelos órgãos oficiais do Estado, digamos assim, e que é desperdiçada, não é utilizada pelos órgãos de soberania para definir políticas, para realizar determinadas coisas. E, portanto, há um déficit na nossa sociedade que eu coloco em termos de filosofia política, dizendo a subsidiariedade deveria levar-nos a valorizarmos mais a possibilidade da sociedade civil se organizar em termos de uma participação na vida coletiva, para além dos órgãos políticos correntes, e isto é um déficit do nosso sistema político. Concorda com isto? Concordo inteiramente, e até indo mais ao ponto mais básico, a participação da família. Exatamente. Eu dou-lhe um exemplo. A questão da educação. O Estado tem uma importante função, que não é meramente de suplência, portanto é básica, de contribuir para a educação das crianças e dos jovens, através da escola, do ensino. Mas isso não esgota a função da educação. A educação é muito mais do que isso. E, portanto, as famílias delegam parte da educação na escola, seja ela pública ou privada, mas isso não significa que sintam essa função usurpada por sociedades mais superiores no sentido mais elaboradas. Máximo é o Estado. Ora, o que nós vemos muitas vezes, e eu vejo isso com mágoa, é que muitas famílias se demitem da sua função de soberania na educação dos filhos e delegam-na totalmente, deixam-na totalmente ser apropriada por outras instâncias de outro tipo de Ou seja, a sociedade, a família muitas vezes acomoda-se, não quer pôr em prática esse princípio da subsidiariedade. E, portanto, o princípio da subsidiariedade é não só um princípio de organização, de afetação de recursos, de estrutura participativa e de humanização e de, se quiser, de proximidade no sentido mais rigoroso do termo, mas é também a subsidiariedade é também como lhe dizer, não é uma expressão contra o Estado, nada disso, mas é dizer ao Estado e outras sociedades superiores que devem fazer, primeiro, aquilo que lhe está diretamente destinado e que sociedades menos elaboradas não são capazes de fazer. E segundo, que deve ter uma função de suplência ou supletiva quando essas mesmas sociedades têm dificuldades em realizar os seus objetivos. Mas quando o Estado é demasiado subsidiário, também pode tolher um pouco a atividade da sociedade. Pode tolher, e é isso mesmo, não é? É preciso não esquecer que a primeira instituição de cuidados de saúde, de justiça, de julgado de paz, de assistência, de educação, etc., chama-se família.
E, portanto, esse é o princípio básico da subsidiariedade. Não é secundarizar nenhuma instituição, nenhuma sociedade, mas pô-las no seu devido lugar em termos da participação, da eficácia e do humanismo. Dr. Bruto da Costa? Eu queria dizer apenas que no equilíbrio destas várias intervenções tem que haver uma procura de bom senso. Procura de bom senso. E vou ler aqui uma frase do Papa João Paulo II que chama a atenção precisamente para isso. O Estado tem o dever de promover o bem comum. A noção de bem comum é outra noção fundamental da doutrina social da Igreja. E de procurar que os diversos âmbitos da vida social, família ou outras organizações, sem excluir o económico, contribuam para realizar o bem comum. Embora no respeito da legítima autonomia de cada um deles. Portanto, este é o princípio e a prática pode levar mais para um lado ou para o outro lado, mas a nossa preocupação deve ser tentar encontrar o equilíbrio. Ou seja, Estado e sociedade civil Exatamente. Na procura do bem comum. Muito obrigado a ambos. Hoje chegamos ao fim. A rubrica sobre a doutrina social da Igreja regressa de hoje a 8 dias para falar do trabalho. A doutrina social da Igreja a fechar este programa Eclésia que amanhã estará de volta. Até lá, pode ver este espaço na internet, em agência.eclésia.pt. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde.